pastor, pelo convite. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Eu queria deixar uma palavra aqui que está escrita em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24. Amém? Amém. Aleluia! Glória. Aleluia! Glória! Aleluia! Eita, papai está na casa. Oh, glória, glória! A palavra diz o seguinte: acharam? Amém. Aleluia! Jesus lhe contou Glória a Deus. outra parábola dizendo: Eita. o reino do céu é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiram, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. Glória a Deus. Aí continua dizendo o seguinte: aleluia! Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou a semente em seu campo boa? Oh, glória! Aleluia! Então de onde veio o joio? Aí o dono respondeu: o inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que nós o tiramos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Aleluia! Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Aqui, nessa passagem, fala a respeito da parábola do joio, que Jesus, através de seu ministério, deixou para nós. Glória a Deus. E eu, meditando nessa palavra, eu pude perceber que nós, como os cristãos, devemos lidar com o joio a todo tempo e a todo instante. Glória! Jesus estava ministrando essa parábola e quando chegou em casa os discípulos perguntaram: mestre, nos explica ela. E ele começou a explicar. O homem que semeou o trigo, as sementes, é o Filho do Homem. Jesus. A terra na qual ele semeou é a qual a gente vive, a terra que a gente vive. Glória! As sementes do joio são os filhos do maligno. Glória a Deus! E a pessoa que semeou o joio é o próprio capeta, o Satanás. Oh, glória! Irmão, Glória a Deus! ele diz o seguinte: e aqueles que farão a colheita no grande dia são os anjos. Nós, como igreja de Deus, devemos entender, nós como vasos de Deus, devemos entender que o joio e o trigo são idênticos. Verdade. Eles crescem de forma idêntica. E eu ouso dizer que o joio ele pode até crescer mais do que o trigo. Glória a Deus! Às vezes a gente até se espanta. Oh, glória! Porque eles crescem juntinhos. Verdade. O joio é uma erva daninha. E se a gente estudar um pouquinho a respeito de erva daninha, a gente vai ver que ela só está ali para dificultar o trabalho do agricultor. Ela está ali para acabar com a planta que é frutífera. Ela está ali para atrapalhar. Ela está ali para tirar os nutrientes da terra. Ela está ali para enganar aquele que vai colher. Deus, glória! Glória! E nós, como igrejas, como vaso de Deus, temos que lidar
com esse tipo de pessoa a todo momento. Glória! Na casa do Senhor. Deus. Porque Deus é bem claro em dizer aqui, vai estar no terreno de Deus. Vai estar no terreno de Deus pessoas que vai querer nos levar para baixo. Vai estar no terreno de Deus pessoas que vai querer nos entristecer. Vai estar no terreno de Deus pessoas, vasos de desonra, aleluia, que não vivem o verdadeiro evangelho. Eu diria hoje que o joio, ele tem muito a cara do religioso, porque o joio aparenta, mas não é. Glória! Então é aquele que vive os dogmas, mas por dentro é podre. É como um sepulcro caiado. A gente vê o sepulcro todo bonitinho por fora, mas por dentro só tem podridão. Aleluia! Glória a Deus! E a pastora Joelma passou o tema 3 vasos de honra, e eu perguntando a Deus: Senhor, o que eu devo falar? Aleluia! Ele me instruiu a falar que Glória a nós, Deus. como vasos de honra de Glória a Deus, Deus! Aleluia! devemos lidar com esse tipo de pessoa Verdade. que vive dentro da igreja. Eita glória! Mas, irmão, nosso Deus é tão misericordioso que a gente não Glória a pode Deus. negar que a misericórdia dele alcança essas pessoas Glória! até o último dia da vida delas. Por isso que a gente não pode deixar de pregar Glória a o Deus! conserto, a gente não pode deixar de pregar a sã doutrina, para que essas pessoas tenham oportunidade de mudar. Eu sei que é muito difícil a gente olhar para o acusador e orar por ele. Aleluia! É muito difícil a gente orar por aqueles que querem o nosso mal. Glória, É muito difícil a gente orar por aqueles que não nos dão valor. Aleluia! Aleluia! Quer ver nossas derrotas? Glória a Deus! É muito difícil. Glória! Mas Glória, nós papai. temos que ser exemplo, temos que ser o vaso Glória a Deus! de honra. Meu Deus! Aleluia! E o Senhor Jesus nos deixou algumas instruções. O que seria um vaso de honra para Deus? E o que seria o joio? Hoje eu quero falar sobre isso. Aleluia! A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, que João tem uma visão a respeito das 7 igrejas. E nessa visão, Glória! o Senhor fala a respeito de igrejas que, se hoje a gente for olhar no mapa, está em ruínas, mas que tinham problemas, que tinham dificuldades, e também igrejas que eram bem-sucedidas. Em outra palavra, o Senhor vai nos dar instruções a respeito de vasos que são de honra e vasos que são de desonra, porque a gente entende que a igreja não é o local, e sim nós. Glória! A primeira igreja que Deus ele vai falar é a igreja de Efésio. Glória a Deus! Escuta com bastante atenção isso. O Senhor vai dizer que a igreja de Efésio é elogiada pelo seu bom trabalho e por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente. E ela é criticada por conta do esfriamento do seu primeiro amor. É forte! A recomendação Glória! é que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Glória! Efésio recebe a promessa da árvore da vida. Glória a Deus! A primeira igreja que João tem a visão é a igreja de Efésios. E o Senhor é bem claro em dizer que eles necessitam voltar ao primeiro amor, porque é muito fácil a gente sair do primeiro amor. Glória É a muito Deus! fácil a gente sair da posição do primeiro amor, Glória! daquela quintura que toma o nosso coração para fazer a obra, para buscar a Deus. Aleluia!
Antigamente era o Império Romano que matava descaradamente. Hoje a gente não tem muita dificuldade de pregar. A gente prega na praça, a gente prega em qualquer canto. Porque o Evangelho hoje, graças a Deus, tem um crédito através dos governantes. Glória a Jesus. Nós temos liberdade de expressão para pregar. O que hoje pode nos fazer tirar do primeiro amor é a preguiça, Glória a Deus. é a disposição, é a nossa carne que muitas das vezes não quer nos deixar sair de dentro de casa, quer nos deixar prostrado. E nós precisamos o quê? Voltar ao primeiro amor, voltar a evangelizar, voltar a pregar, voltar a estender a mão para aqueles que necessitam. A gente vê essa instrução através de João, que Deus falou para ele, e a instrução nada mais é do que: vocês não estão errados. Glória. Vocês são vaso de Deus, porém vocês estão fazendo a obra de uma maneira que eu não me agrado. Eu quero que vocês permaneçam a fazer a obra como no primeiro amor. O primeiro amor faz coisas absurdas. Irmão, se a gente olhar para a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher padecia há muitos anos. Mas na vida de Jesus, ninguém tinha recebido milagre Glória a sem Deus. ele ter imposto as mãos sobre a pessoa. A gente vai ver que para as pessoas serem libertas, para as pessoas serem curadas, Jesus colocava a mão sobre ela e o demônio saía e a cura era liberada sobre a pessoa. Mas aquela mulher tinha o primeiro amor em seu coração. E o que o primeiro amor provoca? Provoca uma fé grandiosa. Ela pensou no seu íntimo: eu não vou atrás dele para ele colocar a mão na minha cabeça. Se apenas eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Meu Deus. Você está entendendo que a fé que está ligada com o primeiro amor provoca? Glória. São coisas absurdas. A gente vai olhar para um aleijado que tinha 4 amigos. É verdade. E de antemão já queria dizer para a igreja: tem amigos como esse aleijado, É bom, é bem assim. paralítico. Os 4 amigos estavam em sua casa Glória. e ouviram falar que Jesus estava pregando em Cafarnaum. Só que a casa em que Jesus estava pregando estava lotada. Não tinha espaço para ninguém entrar, nem pelas janelas, nem pelas portas. Aquele 4 amigo decidiu, vendo a situação do homem, pegar ele em seu leito e levar até onde Jesus estava. Irmão, é muito difícil a gente achar vasos, amigos, irmãos que queiram o nosso bem. Aleluia. É fácil a gente achar pessoas que andem com a gente quando tá tudo bem. Mas é difícil a gente achar pessoas que andem com a gente quando a situação aperta. Que peguem a gente da cama prostrado e coloquem no local que a gente possa ser abençoado. Glória. É fácil a gente achar pessoas que vão nos levar pro fundo, nos jogar mais no fundo do poço. Agora levar pessoas para nos achar pessoas para nos colocar de frente pro nosso milagre é difícil. Só que aquele paralítico tinha 4 amigos de verdade que tirou ele da cama, levou até a porta daquela casa. Só que quando chegou lá, eles encontraram um impedimento. Só que a fé que anda num coração que tem o primeiro amor, ela é diferenciada. Eles não se intimidaram porque a casa estava cheia. Aí o que eles fizeram? Vamos arrodear, vamos destelhar a casa e entrar por cima. Irmão, vamos colocar no dia de hoje. Imagine que na sua casa está tendo um culto. E o culto, o pastor está pregando, ministrando. A casa está lotada, não tem espaço para entrar ninguém. Aí uma pessoa começa a destelhar a tua casa. Imagina aí. De 2 uma, quando o povo vê a telha balançador, vai correr, ou a pessoa vai vir com um cabo de vassoura e dizer: saia da minha casa, você está quebrando a minha casa. Glória. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a ver tamanha fé.
A fé daquele homem foi tão grande que ele abriu o teto da casa para receber o milagre. Aleluia! E isso nitidamente a gente vê que foi o primeiro amor. Seguindo aqui, aleluia! Oh, glória. Glória a Deus! A gente vai encontrar a revelação da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é elogiada por suportar o grande sofrimento que estava sendo submetida. Glória! Esmirna não recebe nenhuma crítica. A recomendação é que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Esmirna recebe a promessa da coroa da vida. Glória! A outra igreja, ela sofre perseguição. Não é todos os vasos de Deus que passam por perseguições. É necessário a gente entender isso. Porque às vezes a gente acha e diz, ó, só eu que passo. Não. A gente não é o único no mundo, como diz Salomão. Tudo já aconteceu. O que aconteceu com você já aconteceu com alguém. A gente não somos o único. Mas nem toda a igreja no mundo sofre perseguição. Nem todo vaso sofre perseguição. Aleluia! A gente precisa entender que se nós estamos passando por perseguição, por calúnia, por defamação, nós devemos permanecer firmes nos propósitos de Deus. Se Deus está permitindo que certas coisas aconteçam na nossa vida, é com um propósito. Às vezes você diz, eu busco tanto, Senhor, eu clamo tanto, Glória a Deus! e por que eu estou passando por isso? Às vezes não tem explicação lógica. Glória a Deus! Assim como a vida de Jó, não tem explicação lógica. O que os amigos achavam é que ele tinha pecado, mas na verdade ele estava passando por aquilo exatamente porque ele era um servo fiel a Glória a Deus. Jesus! Era totalmente o contrário. Aleluia. Mas se você está passando por perseguição, por lutas com relação à calúnia, a instrução que Deus nos dá através da igreja de Esmirna é que nós permanecermos firmes. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo. Glória a Jesus! E é criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e a heresia. A recomendação é um convite ao arrependimento. Pérgamo recebe uma promessa, o maná escondido e uma pedra, um novo nome. Aleluia. Imoralidade sexual e tolerar a idolatria. Isso é sério, irmão. Glória a Deus! A gente, como cristão, não podemos se intimidar de dizer a verdade quando se necessita da verdade. Tem pessoas que acham errado dizer que o católico, se não se arrepender, vai para o inferno. E nós devemos ser claros. Se nós não pregarmos a verdade, nós seremos condenados por isso diante de Deus. Nós devemos ser justos e agir com justiça. Glória a Jesus! A igreja ela não pode ser imparcial. A igreja não pode ficar em cima do muro. Jesus é assim, é certo, errado, errado. O resto é procedência maligna. Verdade, pastor. Aleluia! Glória a Deus! Então a recomendação para a igreja de Pérgamo é que eles falem a verdade, preguem a verdade. A quarta igreja Aleluia! é a igreja de Tiatira. Eita glória! Ela é elogiada pelo amor, pela fé, pela paciência que demonstra. Aleluia! Também pelos serviços prestados. Oh, aleluia. Glória a Jesus! Aleluia! E as boas obras que melhoram as relações. Maravilhoso Deus! Mas é criticada novamente essa igreja por tolerar a idolatria e a imoralidade. Aleluia. A recomendação